Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho, né, para as pessoas entrarem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o tema, como que o impacto, né, da bromidrose na autoestima das pessoas que, né, apresentam essa doença. Eu vou chamar a doutora Nicole, né, que vai estar fazendo a live comigo, do Instituto Bromidrose. Boa noite, Olá, doutora boa Nicole, noite. tudo bom? Ei, Camila, tá boa? Tudo ótimo. Hoje a gente novamente, né, fazendo uma live expressa, né, com temas importantes, falando sobre, né, a bromidrose, e hoje nós vamos falar sobre o impacto da bromidrose na autoestima das pessoas que apresentam essa doença, né? E antes de começarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é a bromidrose. É muito importante sempre estar falando, né, para as pessoas que não conhecem, saber um pouco, né, mais sobre a doença. Então, a bromidrose ou osmidrose é, é uma dor, né, corporal penetrante que aparece nas axilas, nas virilhas, nos pés, no couro cabeludo, debaixo das mamas também, né, e causa um impacto muito negativo na vida dessas pessoas que apresentam a doença. Então é muito importante a gente, né, tá falando, porque é uma doença pouco conhecida, né, Nicole? Isso é uma doença pouco conhecida. A gente gosta sempre muito de ressaltar o que é a doença bromidrose, porque a gente ainda sabe que existem profissionais de saúde que não ainda sabem lidar ainda com a doença, nem sabem que ainda que isso é uma doença. É uma doença e afeta não só, né, essa parte, a parte patológica, mas a gente vê que tem um impacto muito grande psicológico desse paciente. Então, o que a gente sempre busca é tratar esse paciente integralmente, né? Não só aquele acometimento daqueles sintomas, como você já relatou aí pra gente, né? E o que é essa questão desse impacto psicológico ocorre nesse paciente. Camila, para a gente tentar falar para o pessoal a dimensão, né, da doença, a gente conseguir. Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Tá. Porque eu esqueci de perguntar. O impacto, é importante a gente mostrar para as pessoas, né, mesmo para as pessoas que não conhecem a doença, e para aquelas pessoas que têm a doença, qual que é o impacto que o impacto psicológico que esse paciente tem quando ele é acometido da doença bromidrose. Eu queria que você falasse um pouco, quando esse paciente ele é admitido, quando eu faço o diagnóstico, ele chega até o Instituto Bromidrose, eu faço o diagnóstico de bromidrose, depois a gente já tem uma consulta com você, a psicóloga da equipe. Eu queria saber o que você vê, qual que é a primeira coisa que você, na sua avaliação psicológica, você encontra esse paciente? Geralmente, esses pacientes são totalmente seguros, eles chegam, até a questão corporal, fechados, que eles são fechados para o mundo, né? Então, inseguros, com vergonha. No primeiro momento, eles têm muita dificuldade de se abrirem, Uhum. até porque eles já passaram por tantos outros profissionais que não conhecem a doença, então eles acabam com medo mesmo. Qual que será que vai ser a opinião? Será que isso é da minha cabeça? Será que realmente eu estou com esse odor? Então eles chegam muito ansiosos, com medo, né, inseguros. Camila, essa insegurança, ela é refletida em outros setores da vida também? Assim, esse paciente ele Muito. tem problema social, ele tem problema de relacionar com as pessoas, ele tem problema no trabalho. Como é que é? Geralmente no trabalho, eles, por medo,
e até deboche dos próprios colegas, eles acabam se retraindo. Então, por isso que a maioria acaba saindo do emprego. E agora, na pandemia, eu lembro que uma época eles falavam bastante que a melhor coisa que havia acontecido foi das pessoas usarem máscara, porque ninguém poderia sentir mais o odor. Eles falam muito isso. No relacionamento, tem pacientes que têm muitos anos de casado, eles falam que às vezes o próprio companheiro ou a companheira ou reclamam do odor, ou às vezes acabam acostumando com o odor também, os amigos. Então, entendi. Pode falar. Eu tenho também, depois que assim, esse paciente é admitido, né, a gente faz esse diagnóstico, você faz sua avaliação psicológica, né, a gente vê que tá realmente as coisas ainda andam muito desintegradas. A cirurgia, a gente, depois que a gente realiza a cirurgia, né, eu queria que você falasse um pouco em relação ao seu trabalho, como que você faz para integrar essas partes da vida dele que foram fragmentadas devido à patologia da trombose. Porque a gente sabe que a cirurgia, ela é como se ela tivesse um gatilho. Não sei se é gatilho, não sei se é da minha área, se é gatilho mesmo, gatilho positivo, se existe isso que eu tô falando aqui na minha área. E a gente consegue perceber que existe uma mudança positiva em relação a isso. E como é que você faz para integrar essas partes da vida dele que estavam desintegradas, porque a gente sabe que o paciente ele tem sucesso com a cirurgia, mas como que é esse trabalho de acolhimento e de integração das partes O sujeito integradas com a doença? O sujeito, a vida toda, lembrando que a bromidrose, ela pode aparecer na fase da puberdade, né, nessa questão hormonal. Então, a vida toda, o paciente, ele introjetou, ele tem para ele como se ele já vem sofrendo a vida toda. Ele passa pela cirurgia, pelo procedimento. Então, o que a gente vai fazer? É trabalhar com ele, principalmente, questões para evitar uma obsessão, porque a vida toda ele está com nessa questão introjetada por causa do odor, da opinião. Só para o pessoal que está assistindo a live entender. Essa obsessão seria uma ansiedade? É um transtorno de ansiedade? O que seria? A vida toda, ele apresenta esse odor, então ele tem rituais, toma até 5 banhos por dia, fazem uso de desodorantes, vários tipos de desodorantes. E no pós-operatório, o que a gente vai fazer? Vai mostrar para esse paciente que foi feita a cirurgia, que o odor desapareceu, porque se não trabalhar com ele, ele ainda continua sentindo esse cheiro, e ele continua tomando vários banhos por dia, né? Se não for trabalhado, vários banhos por dia, ó, continua se isolando. Então, é mostrar para ele, condicionar a esse paciente que ele foi liberto, houve a cura, que a gente pode falar, né? O desaparecimento do odor, para ele entrar na sociedade novamente. Integrar novamente, né? Então, você, na verdade, então, é importante relatar aqui que a doença da bromidrose, ela precisa de um acompanhamento, um tratamento por cirurgião plástico e um acompanhamento de uma equipe, né? Uma equipe integral. A gente tem, né, no caso, você que é psicóloga da nossa equipe, mas a equipe de enfermagem junto, né? Que já está acostumada com... E lembrando que a equipe é uma equipe que tem especializada em realizar a cirurgia da bromidrose. Porque não são todos os cirurgiões plásticos que têm a capacidade ou como você falou também, né? Que você acabou de falar, você precisa de um acompanhamento, pré-acompanhamento pós, porque igual você falou, e a gente vê no consultório, muitos pacientes, como eles estão desintegrados, né, da sociedade, por causa, né, a gente tem que mostrar para eles que eles estão melhores, eles têm que integrar isso de novo. E é muito importante uma ajuda, né? Uma ajuda até você conseguir colocar esse paciente para caminhar sozinho. Né? E a ajuda é muito importante, voltando na questão da autoestima, porque eles apresentam uma autoestima muito vulnerável, outros muito destruída, e apresentam uma depressão grave.
Grande parte desses pacientes apresenta uma depressão grave. Então, é importante estar trabalhando isso com eles, porque... Eu lembrei Né, também de pacientes aqui, a gente vê também a questão da culpa, né? A gente vê muito comum, né, nos pacientes da bromidrose, a gente vê a questão da culpa. Né? Também tem que por que trabalhar a que eu questão tenho da esse culpa. odor? O que que eu fiz para poder merecer isso? Será que eu fiz mal a alguma pessoa? Então, eles se questionam muito, muito, muito. Uhum. E é mostrar para eles que eles não têm culpa. Não tem Exatamente. culpa. É por isso que eles acabam se isolando, entrando em depressão. Quanto mais ansiosos eles ficam, mais a possibilidade né, de ocorrer o aumento desse odor. Então, é muito importante trabalhar isso. Uhum. Né? E por essa segurança, eles, né, igual a gente falou no início, afastam da família, saem dos empregos, essa questão do isolamento social. Então, por isso que a autoestima é muito vulnerável. E fora as críticas das outras pessoas que não sabem sobre a doença, essas críticas, os deboches, essas risadas. É uma doença muito séria. Essas pessoas sofrem muito. Então, é uma Uhum. doença que eu falo que as pessoas precisam ter esse conhecimento, até por respeito, antes de criticar alguma pessoa que, né, que possa apresentar. Uhum. Falar, eu vou criticar, mas e se for uma doença? Então, é por isso que é muito importante estar sempre, né? É importante também esse trabalho que a gente faz também, que é importante, que é um trabalho de conscientização, né? Porque às vezes a pessoa acha que. E engraçado, que os pacientes da bromidose são os pacientes que mais cuidam, né, da higiene, da saúde, eles têm um cuidado, né? Muito zeloso em relação a isso. Né? Então, assim, eu acho que Muito. é importante a gente identificar assim que um tratamento especializado da bromidose. A bromidose não é simplesmente uma doença, é uma patologia. Né? A gente sabe que é uma doença, né? Uma patologia psicológica, né? E também com acometimento com sintomas, né? Com sintomas. E é o caso de saúde pública. A gente tem falado isso em toda live, a gente fala Uhum. um pouco sobre isso, porque são muitas pessoas. São muitas Muitas, muitas. pessoas, muitas pessoas. Né? Então, é um caso de saúde pública por causa desse sofrimento que eles apresentam, né? Que afeta em todos nem todas. É porque também, igual a gente falou, afeta a pessoa, afeta várias esferas da. Basicamente, Isso. ela vai, igual você falou, elas chegam fechadas, porque elas vão fazendo aquele casulo ali, né? E vão ficando realmente com medo de viver, né? Com medo de ficar sempre sendo julgada, né? Enfim. Então é importante a gente perceber que o tratamento, né, da bromidrose é um tratamento que precisa de uma equipe integral, né, para a gente conseguir abordar todas as faces, né, de como a doença ela pode se apresentar. Né? Vamos deixar um pouco. Alguém tem dúvida sobre a doença bromidrose? Até da questão da parte cirúrgica, da parte da questão psicológica também, né? Quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida. Já eu queria que você tirasse só uma dúvida, saindo um pouquinho até do tema da live de hoje, falando a diferença de bromidrose para hiperidrose, porque as pessoas confundem muito isso. Então, a bromidrose, a gente sabe que é da célula, é uma afecção do cheiro. E a hiperidrose é uma afecção da glândula sudorípara, do suor. Pode estar as doenças concomitantes, podem estar as duas juntas, tá? E podem também vir separadas, né? E o tratamento é completamente diferente. Às vezes igual como a gente sempre fala no início, alguns profissionais de saúde, eles não sabem. Às vezes a pessoa chega falando que tem bromidrose, o paciente é completamente, hoje em dia, né, com as redes sociais,
ele já tem consciência completa da doença dele. E às vezes ele até fala para o médico, só que o médico, e às vezes, ou o médico, ou o profissional de saúde, ele insiste em tratar como se fosse a hipertrose. E é um tratamento completamente diferente. A gente pega, na nossa maioria, eu acho que não teve nenhum paciente nosso no Instituto Bromidrose que não tratou, que não veio antes tratado como se fosse um paciente de hiperidrose. E não era. Tem uma pergunta importante, que tem hiperidrose. A Cristina. Tem hiperidrose e bromoaxilar. Qual cirurgia posso fazer para ter o resultado definitivo? Cristina, o resultado definitivo que a gente vê com os melhores chances de sucesso é a lipoaspiração axilar, juntamente com a exéresis em bloco da região das glândulas mosquitais da região axilar. Isso. Você queria saber? Porque o que A hiperidrose, às vezes, se ela persistir, pode ser necessário ter que fazer a cirurgia da simpatectomia associada. Só que na hiperidrose, o resultado ela não é definitivo, na hiperidrose, porque pode acontecer do suor aparecer em outra parte do corpo, né? Pode, exatamente. O suor ele pode ficar um pouco mais prevalente, até às vezes em áreas que ela não tinha. Então, às vezes pode ficar no pé. O que é interessante é fazer a cirurgia da bromidrose primeiro, né? E por acaso, se ela tiver recidiva da hiperidrose, porque aquele bloco que a gente tira, ele sai as duas glândulas. Você retirada em bloco. E depois, se tiver a hiperidrose, você faz a simpatectomia. Mas, inicialmente, a brome, a cirurgia de lipoaspiração e a cirurgia de exéresis em bloco, ela é suficiente. Isso. Tem mais perguntas? Ó, a Nayara entrou aqui, Nayara, Fabrício, Samara, Josi, paciente, né, já que está aí na Marcela. Então é isso. Aí Tem alguma dúvida? A gente queria que o pessoal aí mandasse direct pra gente, o pessoal que quiser pergunta, que quer falar, você podia falar na live expressa de alguma outro tema, né? Isso. E repetir, gente, é um assunto importante. Voltando, João, se vocês conhecerem alguém que possa apresentar um odor, né, um corporal mais forte, converse com essas pessoas, porque a maioria não procura ajuda por vergonha, por medo, por insegurança, até por vários profissionais da área da saúde não conhecerem sobre a doença. Então, procure ajudar essas pessoas. Elas... Cristina perguntou aqui de novo. Ô, Cristina, então eu acho que no seu caso é importante uma consulta. Porque o que acontece? A gente fica sem saber, aí tem que avaliar, porque parece que você tem um suor, né? Então aí é importante uma consulta com um médico para avaliar isso aí direitinho, porque a Alper falou que no meu caso, se eu tiver suor, logo aparece cheiro ruim. Mas se eu não suar, fica ok. Bom, então a cirurgia ali, não. Provavelmente a primeira escolha pode ser a simpatectomia. Depende muito do diagnóstico. Depende do diagnóstico. Depende do diagnóstico. Aí tem que fazer uma consulta, né? E analisar. É caso a caso. Cada paciente é um universo único. Então, isso tem que ser tratado no consultório médico. Tem mais alguma pergunta? Maria Eduarda entrou também. Ei, Duda. Questão é isso. A gente vai estar fazendo, né, mais lives expressa. Quando é falado assim por temas, deve ficar até mais fácil de estar passando para vocês também, né? Tirando as dúvidas.
igual a doutora Nicole falou, vocês podem estar encaminhando por direct até sugestões de lives relacionadas à bromidrose para a gente poder, né, tá fazendo. Uhum. E para vocês, né, estarem conhecendo um pouco mais sobre a doença. Isso. Vou esperar mais um pouquinho para ver se alguém tem mais alguma pergunta, alguma, né, questão relacionada. Ui, tem alguma coisa aqui. Acho que não, né? Não. Então tá jóia. Pessoal, muito obrigada. Todo mundo que assistiu aqui, acompanhou a gente e acompanha o Instituto. Obrigada, viu, Camila, pela oportunidade. Doutora Nicole, muito obrigada, né, novamente pela, né, pela live. Um beijo e boa noite a todos.